Graça e paz, queridos. Eu sou o evangelista Enivaldo Santos e esse é o nosso podcast Santificai. Este é o episódio de número 2. Louvado seja Deus, o segundo episódio do nosso podcast. Eu quero agradecer a todos que ouviram o primeiro episódio através da EICO, através do meu Facebook, das minhas redes sociais. E vamos continuar esse trabalho que Deus colocou no meu coração. O título desse episódio de hoje, desse segundo episódio, é Somos Dispenseiros. E o texto que vamos ler hoje está em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo. Queridos, antes nós temos que ter respostas para algumas perguntas, porque aqui diz que nós temos que servir uns aos outros conforme o dom que nós recebemos, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós vamos entender aqui o que é um dispenseiro, o que exatamente é uma dispensa, quem é o dispenseiro e multiforme. Qual o significado desta palavra que para alguns é estranha, e a multiforme graça de Deus. O que é a multiforme graça de Deus? Bem, eu quero ler lá em Tito, capítulo 1, versículo 7, o que o Espírito Santo fala acerca de dispenseiro. Ele diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível. Porque convém que o bispo, ou pastor, ou missionário, ou evangelista, ou apóstolo, seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Tito 1,7. Dispenseiro, amados, é alguém que cuida da dispensa, um encarregado da dispensa ou o econômico. E a dispensa é um local da casa destinado a guardar alimentos. Hoje é bem difícil, mas antigamente toda casa tinha um quartinho, um armáriozinho, um local destinado para guardar os alimentos. Na época da fartura, as pessoas compravam sacas de feijão, sacas de arroz, sacas de farinha, e tinha um local na casa para guardar esses alimentos. É chamado de dispensa. Mas podemos exemplificar o significado da palavra dispenseiro da seguinte forma: quem é o dispenseiro? O dispenseiro é o homem. O homem é o dispenseiro. E a dispensa? A dispensa é a casa de Deus, conforme lá em Tito, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. A casa de Deus é a dispensa. E o que é guardado nessa dispensa? É guardado os dons recebidos. Para quê? Para serem servidos uns aos outros. E a multiforme graça de Deus? A multiforme graça de Deus, queridos, é a graça de Deus que se manifesta de várias maneiras. Resumindo, fomos chamados para sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus, guardando assim os dons e sua palavra para servirmos uns aos outros. Na verdade, o homem é mero administrador da graça de Deus. Nada. Absolutamente nada nos pertence. A Deus toda a honra e toda a glória. Mas temos que apresentar as qualidades de um bom dispenseiro. Claro, se formos trabalhar em um restaurante, certamente teremos que ter qualidades de um bom garçom. Vamos servir, temos que servir bem para que o cliente volte. No nosso caso, as almas. Temos que ter as devidas qualidades para ganharmos almas e fazer com que as mesmas continuem na presença de Deus. Um cliente sempre presente no restaurante do Senhor, que é a igreja, restaurante do Senhor. Deus, o proprietário, e nós, os garçons. Glória a Deus, gostei. Evangelista, quais são estas qualidades? Vamos a ela. A primeira qualidade de um bom dispenseiro, e é essencial,
é a fidelidade. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 2, diz o seguinte: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vou repetir. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2. O dispenseiro tem que ser fiel em todas as circunstâncias. E é de suma importância, pois haverá momentos em que nossa fidelidade será testada. Lembra de Abraão? A sua fidelidade foi testada quando Deus pediu seu filho. Lembra o que diz em Apocalipse 2:10? Pois é, ser fiel até a morte, até a morte. É muito tempo, né? É nada. Nós conseguiremos, pois somos dispenseiro. O mesmo que nos fez dispenseiros, nos dará forças para suportar tudo e a todos. Aleluia. A segunda qualidade de um bom dispenseiro é a diligência. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vou repetir. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. O significado para diligência é dedicação, esforço, zelo. E o bom dispenseiro tem que ser esforçado, colocar a obra do Senhor acima de tudo e de todos, zeloso e extremamente amoroso para com as almas. Dispenseiro descuidado é um mau dispenseiro. Como dispenseiros, temos nossos deveres. Deus não nos dá seus dons para ficarmos parados, apenas sendo servidos. Nos dá para servir. A causa de Cristo é a nossa causa. Almas. Clamemos por almas. E a terceira qualidade é a honestidade. Aleluia. Infelizmente, nos dias de hoje, essa qualidade está um pouco em desuso em muitas igrejas, em muitos ministérios. Não que Deus não exija tal qualidade, é porque os homens deixaram, infelizmente, honestidade. Em 2 Coríntios 8:21 diz o seguinte: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Repetindo, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Querido, ser honesto não deve ser apenas uma qualidade do cristão, não apenas, mas um dever, uma obrigação. Levamos conosco o nome de Jesus Cristo. Seu nome é santo e imaculado. Imaginemos o seguinte: quando alguém nos passa uma procuração, iremos representar esta pessoa. Então, tudo que fizermos de bom ou ruim, será o nome dessa pessoa que estará em jogo. Ela que será diretamente afetada com nossos atos, certo? Então, como dispenseiros, somos representantes de Cristo aqui na terra. A Bíblia nos diz que temos que ser irrepreensíveis e inculpáveis. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 22. Irrepreensível quer dizer íntegro, honestos. Quando o crente erra, quando o crente age desonestamente, não é somente ele que leva a culpa, mas toda a igreja. Hoje as pessoas estão desconfiadas e fugindo de Cristo por causa de maus dispenseiros. E que Deus tenha misericórdia de cada um deles. Querido, ser dispenseiro da graça de Deus é uma dádiva imensurável. Não tem preço. Os anjos gostariam de estar em nosso lugar. Ei, pare e pense. Se Deus deu seu único filho para morrer por nós, é porque Ele nos ama e ama muito. Então, imagine a alegria dele quando ganhamos uma alma. Isso é demais. Evangelista, quero ser um dispenseiro. O que eu faço? Bem, se já é cristão, és um dispenseiro. Basta encher essa dispensa. Como? Vejamos. O que fazemos quando falta mantimentos em nossa casa? Vamos até o mercado. Ou supermercado, vamos até o comércio, a quitanda. Certo? A feira livre. Pois é. É mais ou menos por aí. Para encher
nossa despensa espiritual, vamos até a fonte. Onde é a fonte? A Bíblia. Para adquirir os dons espirituais, vamos até aquele que tem os dons para dar. Quem? O nosso Deus. Paulo diz para nós procurarmos os dons. Está lá em 1 Coríntios 14:1. Deus requer de nós dedicação e busca. Somos dispenseiros. Falo para aqueles que já são salvos. Aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, Ele quer vos fazer dispenseiros. Entenderam, meus queridos? É desse jeito. Sejamos bons dispenseiros e ouviremos do Senhor aquelas palavras que estamos ansiosos para ouvir. Mateus 25:34. Então, aleluia, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, aleluia! Que maravilha! Porém, os maus dispenseiros não ouvirão tais palavras. Jesus então lhes dirá: lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Mateus 25, triste. É triste, mas é a realidade. Que o Deus de Abraão vos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Até o próximo episódio do nosso podcast. Glória a Jesus. Se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, o canal Ministério Santificai. Glória a Deus. Ouça os nossos podcasts nas nossas redes sociais. Aleluia. E ore pelo evangelista Enivaldo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.